Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje estamos aí no dia 9 de janeiro, terça-feira da primeira semana do tempo comum. Estamos assim iniciando esse tempo comum. E temos a imensa alegria de convidar você, convidar a sua família, para juntos refletirmos a palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Marcos no capítulo 1, versículo 21b ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntaram uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Deus nos deu a vida e todas as condições para sermos felizes, porém, Deus respeita a nossa liberdade. Deus nos deixa livre para fazermos as nossas escolhas. Somos nós que tecemos a nossa vida, se queremos ser um belo tecido, como que tem o cuidado de não se deixar enganar pelas linhas falsas que nos são oferecidas por aí. Por essas linhas falsas pode-se compreender a beleza e a existência do tecido. Jesus é o único fio que nos garantirá assim, um belo e resistente tecido. Ele deve ser o fio condutor de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos falar de um Deus comprometido com a vida em toda a sua dimensão. Nos fala de um Deus libertador que se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. O texto de hoje vai nos dizer que Jesus, um dia de sábado, entra numa sinagoga em Cafarnaum, junto a seus discípulos, e começa a ensinar. O povo fica encantado com o seu jeito diferente de ensinar, pois Jesus fala com autoridade. Isso é, fala do que ele conhecia e vivia. O que ele ouvia do Pai é diferente dos líderes religiosos que não vivia o que eles falavam. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, as palavras do Santo Evangelho nos convida a conhecermos a verdade que liberta. Nos convida a vivermos essa verdade no nosso dia a dia. Só assim poderemos também falar com autoridade e nos tomar assim um caminho da libertação para o outro. É falando a liberdade, vivendo essa liberdade, que vamos nos tornar caminho de libertação para o outro. Não podemos negar a existência e a força do mal. O mal existe e está sempre a nos rondar, mas ele só engana, ou seja, ele só ganhará força em nós se nos distanciarmos de Deus. O mal não sobrepõe o bem, por isso é importante estarmos sempre embebidos do amor do Pai, na força do Filho, sob a luz do Espírito Santo. Jesus sabe, né? Ou seja, saber que Jesus é o Filho de Deus, todos nós sabemos. Até o inimigo sabe. O que faz a diferença mesmo é saber quem é o Filho de Deus e quais são as suas propostas. Conhecer Jesus, saber quais são as suas propostas, é o primeiro passo de quem quer fazer assim a melhor escolha. Conhecer Jesus, esse é o primeiro passo que devemos fazer para fazermos a melhor escolha para a nossa vida. Por isso, as palavras e ações de Jesus
provocava a admiração de todos, pois nele havia algo diferente dos mestres da lei. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Portanto, Jesus vivia o que pregava e ensinava, e pregava conforme a vontade do Pai. Portanto, a sua autoridade adivinha da sua vivência e do seu testemunho. Assim sendo, caros irmãos, queridas irmãs, até os espíritos maus o temia, pois sabia que ele era o Santo de Deus. Então Jesus veio nos tirar das garras dos espíritos maus, que teimam em desafiar os homens, mas não podem enfrentar a Deus. Perceba que as obras de Jesus, as obras que Jesus realizava naquele tempo, também hoje ele as realiza. E para isso nós somos os seus instrumentos. Jesus veio nos restituir a dignidade de filhos e filhas de Deus, irmão dele. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que tem poder de fazer e desfazer. Então, em nome de Jesus, cada um de nós também podemos expulsar o mal e calar a boca dos impertinentes. Precisamos então refletir, por que também não usamos da autoridade que Ele nos dá para realizar milagres e prodígios? Por que os espíritos maus não nos obedecem? Caros irmãos, queridas irmãs, podemos chegar à conclusão de que talvez não estejamos vivendo em consonância com os ensinamentos de Jesus. Para que os nossos ensinamentos tenham credibilidade, ele deve ser acompanhado das nossas ações, acompanhado do nosso testemunho fiel ao que pregamos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, não resta então perceber que Jesus tinha autoridade porque não só ensinava, mas agia. A nossa autoridade está condicionada ao nosso testemunho e a nossa firmeza e a nossa convicção no falar e no agir. Você entende qual a diferença entre falar e agir? Você é uma pessoa que tem autoridade ao falar? As pessoas lhe dão crédito, amado caríssimo irmão, queridas irmãs, quando você está falando, dando o seu testemunho de vida? Você tem agido da mesma forma como ensina aos outros a agir? Quais as obras que Jesus tem realizado em você e na sua família? Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, devemos fazer essa pequena reflexão nesse dia de hoje. Quais as obras que Jesus tem realizado em cada um de nós e na nossa família? Será que temos percebido essa grandeza de Deus sobre cada um de nós? E peçamos ao Espírito que nos guie para Jesus. Nos conduza a cada dia para aquele que dá sentido à nossa vida, porque Ele é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. O próprio Jesus, o nosso Salvador. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.